dar mensagem. Boa noite a todos. Já tendo número suficiente de vereadores, dou por aberta a primeira audiência pública do ano de 2025. Convido a todos que, de pé, cantemos o hino de Piritiba para darmos início. Mas somente os planos privados. Nossa gente não tem lugar. Sempre Deus significa para mim. Sempre é o caminho Rafael. Nas mãos de assim. Acabou de precisa. Nossos filhos sempre estejam mais estação. A diferença nas horas da Santas, nas comunicações, se por favor, se eu não esqueço, eu faço, sempre, não adianta, tira uma gente da parte, sempre Deus não seja de calma, tira uma gente. Quero convidar para se juntar a nós o secretário de Infraestrutura, Rafael Almeida, e o secretário de Esporte, Cultura e Lazer, Lucas Alves. Informo a todos que essa audiência será bem informal. A intenção dela é discutirmos as melhorias para o trânsito de Piritiba. Nós iremos convidar aqui um representante do comércio local, um representante da prefeitura. Hoje temos dois especialistas em trânsito, Wagner e Amarildo. Um representante da sociedade civil. Quem quiser dar mais sugestões, né, para que possamos juntos aqui construir melhorias para a nossa cidade. Convido, cada pessoa terá
5 minutos para cada orador, tá? Eu queria convidar agora nosso amigo Anderson para uma palavrinha. O que é que você sugere para nós? Boa noite a todos. Pego de surpresa, mas a gente que sempre convive aqui, né, na Alameda, a gente passa por alguns transtornos. Como faço parte do Cicobi, a gente às vezes tem dificuldade, principalmente na rampa de acesso a cadeirante. É incrível como pessoas estacionam, fazem a rampa de acesso. Por sinal, a gente tem pouca acessibilidade em nosso município. E isso é uma questão que a gente deve levantar aqui. Acessibilidade, principalmente nós, que não temos nenhuma comorbidade, que podemos acessar com tranquilidade qualquer local. Eu acredito que todos percebam que em nosso município a gente precisa de mais acessibilidade. Com isso, e falando uma das principais avenidas do nosso município, um tempo atrás, a gestão anterior tinha uns cones que proibiam estacionamento na via de quem desce ao lado direito. No primeiro momento foi impactante, foi horrível, muitos reclamaram da ação. A gestão atual retirou os cones, mas poderíamos colocar placas de não estacione, porque foi perceptível a melhora no trânsito aqui, no estacionamento aqui. Nós temos aqui ao lado e ao fundo da Câmara, né, estacionamentos que a população pode usar, mas muitas vezes o pessoal dá um pouquinho, quer parar o veículo, o transporte que ele tem, porta do comércio ou da instituição financeira que ele quer acessar, enfim. Outra situação que a gente pode, e aqui é apenas como sugestão, sou leigo no assunto, não entendo muito, mas nós percebemos que quem cuida do trânsito na cidade é a PM, é a Polícia Militar. Eu acho que deveria municipalizar. A gente só tem uma viatura no município, 2 ou 3 PMs. A gente que está fazendo parte de instituição financeira, a gente percebe que está vulnerável. A PM, se ela for realmente tratar de tudo, ela não dá conta. E aí, como sugestão, tentar um projeto para municipalizar o trânsito, ver se é viável, se a prefeitura também tem condição para isso. A gente sabe que o município é pequeno, tudo é difícil, mas são sugestões. Está aqui. Obrigado pela oportunidade, Mário. Obrigada. Gostaria de convidar para se juntar a nós, nosso vice-prefeito, Jamerson. Jean Detalhe. Vou convidar agora o nosso secretário para dar uma palavrinha, as sugestões que ele pode trazer a nós, né, como o gestor da pasta de infraestrutura do município. Boa noite a todos. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, Mari, de estar aqui. A iniciativa da Câmara, parabenizar a iniciativa da Câmara, dizer que é um assunto importantíssimo e que realmente precisa ser debatido, precisa ser estudado e em muitas áreas precisa ser solucionado. Eu vou citar aproveitando a fala de Anderson, em relação ao que ele me falou aqui dos cones, Anderson, que foram retirados. A nossa ideia inicial era, digamos assim, melhorar um pouco o comércio. Apesar dos veículos sem estacionar ali, ajudar um pouco em relação ao trânsito, mas tivemos questionamentos de alguns comerciantes que questionavam aquilo que você falou, o pessoal não quer estacionar aqui embaixo e subir a pé.
Então, depois que nós tiramos os cones e liberamos o estacionamento, muitos comerciantes falaram que melhorou, o movimento nas lojas melhorou, e eu posso falar isso com um pouco de prioridade, porque assim, eu também tenho um comércio na avenida, e por coincidência ou não, quando nós tiramos os cones e liberamos o abastecimento, melhorou, as vendas melhoraram, o público participou mais, estacionava mais próximo e acabou melhorando um pouco o comércio. É claro que é um assunto importante, a gente precisa ver, digamos assim, colocar numa balança e ver o que é mais útil, o que é melhor, se é realmente manter como está, ou se é voltar como era, ou se tem outras ideias ou sugestões diferentes. Mas, assim, também, Mari, é uma coisa importante que eu já observei algumas vezes e é um problema que está iniciando no nosso município, é um problema em relação a trânsito. Por algo positivo que aconteceu, é próximo ao supermercado Aliança. É um supermercado que aumentou o tamanho do mercado, é um supermercado que tem muito fluxo de clientes e de veículos ali na frente, assim, está super apertado. O pessoal estaciona dos dois lados da rua, deixando um trânsito super apertado no meio e fica bem complicado ali, principalmente no horário de pico. Se você passar lá de 6 para 8 horas da noite, é um absurdo você conseguir passar. Meio-dia, assim, eu já fiquei praticamente 3 minutos aguardando o ônibus passar, o pessoal estaciona errado, em frente à garagem. Então, assim, acho que a gente precisaria pensar em uma solução para aquela região, porque realmente é complicado. Situações que eu acho que não é tão complicado de resolver como o Anderson falou. Talvez trazer o trânsito para o município, se for viável, precisa fazer um estudo, fazer um projeto, fazer tudo direitinho, se for viável, sim. Mas se não, procurar uma outra forma melhor de resolver, de conscientizar a população, porque infelizmente também muitos motoristas da nossa cidade são irresponsáveis, não são conscientes, que também isso ajuda muito a atrapalhar o nosso trânsito, a irresponsabilidade que infelizmente acontece no nosso município. Então, é um assunto muito importante, estou à disposição para o que a secretaria puder e estiver ao alcance dela, estou à disposição sempre. Muito obrigado a todos e contem comigo. Eu gostaria de deixar registrado aqui e agradecer a presença de Silvio Romero Júnior, auditor fiscal de nosso município, Marina Vilela, advogada do CREAS de nossa cidade. Convido agora para dar uma ajuda, né, iluminar a gente em algumas ideias, o especialista Wagner Melcart. Boa noite a todos. Agradecer ao convite, né, fazer parte dessa audiência. Na pessoa aqui do colega Thiago Saldanha, que pediu para chegar mais cedo aqui hoje, queria me mostrar algumas coisas aí, ele acabou me levando em todos os cantos dessa cidade aqui. Então, fazer parte dessa audiência, entendendo, né, aquilo que Piritiba está clamando, fica mais fácil. Trânsito, senhores, é a utilização da via por veículos, pessoas ou animais, isolados ou em grupo. Isso é o que está escrito no Código de Trânsito. Mas na cabeça de cada um aqui, nós temos o trânsito que a gente quer. Então, a gente quer passar pelas ruas com tranquilidade, com segurança. Porém, essa responsabilidade de quem é? Essa responsabilidade ela é compartilhada. Existe aquilo que é de inteira responsabilidade da administração pública, e isso aqui já é um exemplo, uma audiência pública dessa daqui, com a participação de outros órgãos de trânsito, a exemplo ali de Itaberaba, que está com a equipe aqui, da qual é uma cidade aqui próximo, que tem um trânsito municipalizado. Venho da cidade de Jacobina, uma cidade também que, desde 2005, nós temos o trânsito municipalizado. Ah, Melcart, lá resolveu? Não, vai resolver quando? Nunca. Trânsito é feito por pessoas. Pessoas têm comportamento. E esse comportamento, ele pode ajudar ou atrapalhar
a vida da cidade, que é um organismo vivo. Quando é que foi feito aqui o estudo de trânsito, campanhas de trânsito? Se a resposta é nunca, então a gente já sabe o que é que a gente tem que fazer. Então é fazer diferente, porque Albert Einstein já disse que tolice é fazer as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Então tira cone, bota cone, faz isso, não resolve nada não. O que resolve é agir nos 3 pilares que sustentam o trânsito, que é educação e, digo de passagem, para mim é o melhor de se fazer, é educação, porém, sou filho de educadores, sou o resultado do amor de um professor, de uma professora, vivi toda a minha vida com essa parte de educação e sei que educação por si só não resolve nada. Eu conheço condutores educadíssimos que dão péssimos exemplos no trânsito. Então, educação é um dos pilares, para mim, um dos mais importantes, não seria diferente. A engenharia de trânsito é outro pilar que sustenta o trânsito também. Então, ruas sinalizadas, horizontalmente, verticalmente, vai acontecer aqui um mover nessa cidade, que nós teremos muitas ruas com a pavimentação asfáltica, vai ficar uma coisa maravilhosa. Piritiba, com a aparência e a importância que ela tem, de uma cidade pujante, de uma cidade que eu sei até o hino desta cidade. Mas vai vir outras coisas no trânsito. Porque se você acha que está ruim agora, quando pavimentar, aquele pessoal que passa, parecendo que está voando, a gente tem que colocar, infelizmente, elementos, ferramentas para que possa controlar a velocidade, porque se não fizer isso, a gente vai ver aí, infelizmente, o número de sinistros aumentando. Foi citado aqui o trecho lá do supermercado, que é uma parte de uma BA, que é a entrada da cidade, que tem 2 vias, e é utilizada apenas uma via. Então, chega um momento que o estudo demonstra, e aqui eu estou falando muito superficial, a gente não foi lá aferir a quantidade de veículo, qual é o sentido que esses carros passam, qual é a capacidade que tem ali, mas a gente percebe que tem que se utilizar o que tem lá. Então, se tem 2 vias e está utilizando apenas uma, a gente começa a utilizar as 2 vias, uma em um sentido único e a outra no outro sentido único. São coisas que o que é que vai dizer isso, presidente? O que vai dizer isso aí é um diagnóstico que tem que ser feito do trânsito dessa cidade, onde neste diagnóstico, a gente mostra o trânsito que vocês têm, olha, é isso daqui, e as mudanças que a gente espera que possa resolver. Então, tem ruas aqui que tem que ser sentido único, e o condutor tem que dar uma volta maior no veículo dele, mas ele vai ter mais segurança. E trânsito não é só carro. Até agora, nós falamos muito de carro, com exceção ali do colega que falou de acessibilidade, que é um problema de todas as cidades. Jacobina que diga isso. Nós temos ruas lá que são ladeiras que a pessoa não consegue, pela via, acessar com uma cadeira de roda. Mas a gente tem que conviver com isso. Existe o perfeito e existe o feito. E até hoje, acho que muita coisa não foi feita. Então, a gente precisa fazer. E o colega também falou sobre municipalização de trânsito. E eu queria focar minha palavra aqui na municipalização do trânsito. Eu sou um defensor da municipalização do trânsito. Foi um dos movimentos com a nossa Carta Magna que fez com que o município ganhasse o poder de cuidar daquilo que é dele. Porque ninguém mora no estado, ninguém mora no país. As pessoas moram em Piritiba. É uma rua de Piritiba, é um bairro de Piritiba, é uma avenida de Piritiba. Então, nada mais justo do que o município, a gestão pública, poder ter capacidade técnica para resolver esses problemas. E, às vezes, senhores e senhoras, a gente fica pensando, mas é uma cidade pequena, uma cidade grande. Não existe isso. Trânsito, ele é trânsito. Organizado ou desorganizado, vai fazer o mesmo mal, tanto numa metrópole, quanto numa cidade pequena, como nós temos aqui, Piritiba, que não é tão pequena assim. Então, a municipalização de trânsito, ela é possível, sim. Existem muitas maneiras de você fazer com que essa municipalização seja de acordo com a própria cidade. Nós estamos aqui municipalizando a cidade de Jaguaquara, aqui próximo de Jequié. Jequié teve seu trânsito municipalizado há 2 anos ou 3 anos, e houve uma mudança significativa na cidade, e Jequié é uma cidade grande. Jaguaquara a gente está municipalizando agora. Piritiba tem que dar esse passo. É um passo de coragem? Claro que é. É mais fácil ficar sem fazer nada. Porque a gente comprova aqui que essa sala deveria estar cheia.
Esta audiência que vem tratar de trânsito deveria estar cheia, né? Também aqui parabenizar a equipe aqui da Polícia Militar, o sargento, soldado que literalmente aqui abraçam, abarcam e resolvem muitos problemas de trânsito que na realidade não deveriam, né, estarem tratando dessa situação. Choque de motocicleta, veículo, isso aí é uma coisa que é tão simples que o município pode criar dentro da sua estrutura um departamento de trânsito, e esse departamento de trânsito, utilizando a Guarda Municipal, utilizando agentes de trânsito concursados, capacitados, vai fazer com que a mobilidade urbana, a segurança viária, a qualidade de vida das pessoas possam melhorar. Eu não tenho tanto tempo assim, gostaria sim que a gente pudesse apresentar situações aqui, como a frota de veículo aqui de Piritiba, como a malha viária que vocês têm aqui. Olha, se a gente puxar aqui 15 anos de frota, você vai entender que a frota de veículo aqui dobrou e as ruas continuam na mesma situação. Os comércios no grande centro vêm invadindo, que bom que isso acontece, mas esses comércios precisam, e são polos geradores de tráfegos, de veículos que cheguem até ali para consumir bens e serviços. Então, todo centro ele tem que ter um cuidado diferente. Então, eu faço votos que esta primeira atitude aqui ela possa ganhar capilaridade e que a gente possa sair dessas portas aqui, levando a visão de que o trânsito municipalizado é a solução para todo e qualquer problema do trânsito. Quem cuida do trânsito de uma cidade é a prefeitura. Quem cuida do trânsito de uma cidade é a gestão pública. É ela que vai fazer com que a educação para o trânsito chegue nas escolas. É ela que vai fazer com que a educação no trânsito seja discutida nas classes, no comércio. Então, cabe isso para que a gente possa fazer. Porque senão, senhores e senhoras, nós vamos ficar aqui e querendo a mudança e com a preocupação de que esta mudança não mude nada. Então, não vamos ter essa ideia. A mudança, ela exige que a gente mude o comportamento. E o que é isso, meu kart? É eu, enquanto condutor, parar de errar. Porque eu falei que é uma ação compartilhada, o outro polo é o cidadão que está aí fora reclamando, mas é incapaz de estacionar no lugar correto. É incapaz de não parar numa faixa de pedestre, não parar numa rampa de cadeirante. E que ele vai mudar por ele só? Não, não vai mudar por ele só. Trânsito é um local com regras, trânsito é um local com norma e tem uma lei específica que deve ser cumprida, porque quem não sabe já é responsabilidade de toda a gestão, todo prefeito já é responsável pelo trânsito da cidade. Fazendo ou não, a responsabilidade é dele. Então, muito obrigado. Deixo aqui um abraço muito grande da cidade de Jacobina. O trânsito é trabalhoso, mas se a gente nos juntarmos e cada um fazer a sua parte e também poder fazer com que as pessoas possam mudar o comportamento, com certeza a gente resolve o trânsito. A frase final é: gestão que cuida de trânsito é gestão que cuida de gente. Diferente disso, não é. Muito obrigado. Muito obrigada, Wagner. Sabia que seria de grande necessidade para todos nós aqui sua presença. Muito obrigada. Eu convido agora Amarildo, que é o superintendente de trânsito de Itaberaba. Gostaria também de agradecer a presença de Fred, que está à frente, né, Fred, nessa pasta. Muito obrigada. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores, autoridades aqui presentes. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui nessa noite e reiterar o convite salutar de Rafael Soares Dias, nosso vereador. Na qualidade de superintendente de trânsito, e não tanto quanto especialista, porque é um aprendizado a todos os dias, o refrão da letra de Piritiba, Caminho da Paz. Imagine uma cidade com a frota estimada em 4.400 veículos, dados do Detran. Veículos oficiais registrados com pagamento de IPVA, com 1.800 carros e 1.500 motos, além
dos veículos que são flutuantes na cidade de Piritiba. Trago uma mensagem nesse momento e muito feliz, não vou adentrar nos parâmetros, até porque cheguei um pouco mais atrasado e não tive a oportunidade de fazer esse caminho para entender a logística do trânsito de Piritiba. Mas Wagner fez de forma muito brilhante as estatísticas que foram por ele avaliadas. E a minha preocupação com Itaberaba, e ela se estende a Piritiba, é com vidas, segurança viária. Tendo em vista que nós só temos dados, além do que aquele que é passado pelo governo do Estado, pelos RATs que são encaminhados pela Polícia Militar, tão somente as informações de acidentes de trânsito nas rodovias. Mas na cidade, como é que funciona? Vou trazer custo para vocês. Um acidente de trânsito hoje, ele custa R$40 mil. R$40 mil. E vou fazer conta rápida aqui para vocês entenderem. Uma fatura exposta no FEMO, R$28 mil. Mas aí você tem que lembrar de toda a logística de como funciona. É o acidente que foi provocado, que tem que disponibilizar e fazer nesse primeiro momento, em Piritiba, o atendimento emergencial pela Polícia Militar. É o deslocamento do agente da Polícia Militar para fazer esse caminhamento. Em seguida, faz o deslocamento até o pronto-socorro, o hospital que recepciona. A cidade não tem infraestrutura para a cirurgia e a operação. Entra na fila da regulação. Da fila da regulação é a ambulância, é o motorista, é a diária. Todos esses acessórios não é levado em consideração. E aí, quando Wagner finaliza, dizendo da importância, da necessidade, digo eu, da iminência da gestão pública, e ela no geral. Até porque, Wagner, é uma vergonha, nos nossos 417 municípios do estado da Bahia, apenas 75 municípios têm o trânsito municipalizado. Não é difícil municipalizar o trânsito, não. Parabenizar a Piritiba pela iniciativa de iniciar de forma brilhante. E aí, reforço a vocês, da necessidade de dar continuidade ao que está sendo colocado aqui. Outro fato verídico, trazido aqui pelo colega Wagner, é a importância da matéria e a ausência da população. Imagine vocês que numa cidade onde é arrecadado anualmente a expressão de R$600 mil liquidado no IPVA, e que se todo mês ocorrer dentro da cidade um sinistro de trânsito, além de superar o que foi pago por IPVA, onera ainda mais os custos da saúde desse município. Portanto, nessa noite quero trazer tão somente a lembrança de que o trânsito é vida. Nós estamos lutando com vidas. Disse em números específicos o custo de um acidente. Mas quanto custa uma vida? Agradecer a todos. Dou por encerrado esse momento importante. Obrigada, Amarildo, pela sua contribuição. Gostaria de convidar alguém da sociedade civil. Quem gostaria de dar uma palavrinha? Vamos lá, Sorol. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, me chamo Sócrates, mais conhecido como Soró. E nessa noite eu quero aproveitar a oportunidade, né? Já que a gente está falando em trânsito, eu acho que as palavras tanto de Anderson como dos demais, Rafa também, é o que a gente deseja, né? E só frisando, ter cuidado também com as escolas, né?
Acho que as escolas que temos hoje em Piritiba, o fluxo de entrada e saída de alunos está bem desorganizada. Aí tem que ver quem depende, né? Se é do município, é só dos proprietários dos responsáveis do colégio. Isso é uma deixa que eu tenho sempre falado, que é fácil de resolver, alguém tem que se pôs a resolver. Já que a Câmara está nessa oportunidade, eu deixo aqui, né, um alerta para a gente estar chamando a atenção dos colégios e ver, né, qual a via melhor. Eu sou morador da Joaquim Sampaio Neto, como todos conhecem aí da Supermercado Aliança, que já comentaram aqui, né? Quem bem passa lá sabe a dificuldade de eu entrar e sair da minha própria casa, né? Tipo, para mim sair e entrar na minha casa, eu tenho que pedir favor no momento, os clientes do Aliança. Eu acho que é muito fácil resolver, né? Eu acho que devagarzinho a gente vai puxando e coisa vai conseguindo resolver. E como representantes, né, do ciclismo na cidade de Piritiba, eu acho que já foi pedido algumas vezes, não sei se está aí na Câmara, mas se tiver a gente vai tentar providenciar ciclovias, né, na cidade, porque muita gente não tem tempo de pedalar durante o dia ou sair, e a gente também não temos acostamentos nas vias, né? Tipo daqui para Mundo Novo, daqui para o Contorno, é muito perigoso. E quem decide pedalar dentro da cidade também não tem opções para estar pedalando dentro da cidade. Então, acho que se tiver oportunidade, eu não sou especialista, né? Tipo, não sei como ou aonde. Na minha cabeça vem muito a Joaquim Sampaio ali, né, com a ciclovia subindo e descendo, vai ajudar bem, mas eu não sei se funciona. Quem tem os especialistas que tem que ter. Agora, tem que ter na cidade esse espaço de ciclovia, não temos em lugar nenhum. Lugar nenhum. De toda a cidade, se for sair de bicicleta, você vai brigar, né, entre os carros, os pedestres, né, e os motoqueiros, que o perigo é imenso. Então, peço aqui, em nome do ciclismo, né, uma possibilidade de ciclovia dentro da cidade de Piritiba, e esse cuidado aí, né, além desse movimento lá do mercado, os horários de pico de entrada e saída dos colégios, principalmente do ensino infantil, né? A maioria já sabe aqui quais são os colégios. Eu acho que falta um pouco de organização e coisa aí. E, deixando a deixa também, temos a praça ali, né? Eu acho que o trânsito ali vai ter que chegar a um bom senso, tanto os comerciantes como a praça, como fecha, como deixa de fechar, que hora vai fechar, que hora coisa. Mas como está, eu acho que não tem como ficar, né? Para quem mora fora, nós temos uma praça aqui que à noite é bem movimentada, um lugar maravilhoso, um ambiente muito agradável, porém não está tendo um acordo do fluxo de carro. Então, está você sentado com seu filho na praça, criança a gente sabe que pode correr, pode atravessar, e aí passa uma moto, passa um carro, né? Quem é educado passa devagar, mas a maioria passa numa velocidade alta e está muito, muito, muito perigoso. Então, eu venho aqui em nome dos moradores, né? E a dica, né? Esses pontos aí. Obrigado. Muito obrigada, Sócrates. Você falando das escolas, diariamente eu tenho um transtorno para levar os meus filhos e pegar os meus filhos na escola. Aquela rua da Casinha Feliz é impossível todos os dias. Eu vejo aqui um pouco na frente do IPE o movimento, não sei, por ser uma via maior, é até ok, né? Mas a gente precisa organizar verdadeiramente o trânsito de nossa cidade, porque está impossível. Eu gostaria de convidar o sargento para dar uma palavrinha, agradecer a sua presença aqui hoje. Muito obrigada. Boa noite a todos, a todas. É uma satisfação poder fazer parte dessa audiência. É sim um problema, o trânsito de Piritiba, como nas demais cidades. Essa semana eu fui chamado a atenção. O superior me disse que o trânsito está uma bagunça. Realmente está uma bagunça, mas não é uma responsabilidade só da Polícia Militar. Não é o sargento Venâncio que vai resolver o problema de trânsito em Piritiba. A Polícia Militar, com certeza, vai fazer aquilo que compete à Polícia Militar,
vai ajudar naquilo que for preciso ajudar, mas cabe ao cidadão ter consciência, antes de tudo, consciência, de que precisa melhorar, de que precisa cumprir as normas estabelecidas pelo Código Nacional de Trânsito. A gente cobra o mínimo aqui. E todo dia eu me deparo com situações atípicas que me deixam estressado. Particularmente eu me estresso, porque é todo dia a mesma coisa, né? E eu fico feliz por essa iniciativa e de vislumbrar um aperitivo, um trânsito fluindo e que todos possam, né, conviver harmoniosamente e desfrutar da mobilidade urbana da melhor forma possível. Esse é o meu desejo e eu acredito que seja também o desejo de todo o piritibano, né? Estamos à disposição para trabalhar com conscientização, campanhas educativas, o que for preciso, a Polícia Militar vai estar pronta para ajudar a melhorar o trânsito dessa cidade, né? E, lógico, conto com todos vocês, com a sociedade. Tem muita coisa realmente para ser, coisas que não cabem. Ruas que, ao estacionar um veículo, não passam, o trânsito tem que ficar parado. Puxa, é difícil. Aí tem que esperar o cara passar, parar, dar uma ré, fica aquela coisa. Tem duas ruas aqui pertinho que eu fico. Não era mais para estar acontecendo isso. Coloca a placa. No dia que eu estiver fazendo ronda e que o policiamento tiver, e quem estiver parado vai ser multado. A gente trabalha com conscientização. E a fiscalização, enquanto não tiver, né, não acontecer a municipalização do trânsito, deixe com a gente. Bota uma placa e diga, é proibido estacionar. E a polícia vai fazer, né, com que aquele lugar, com que as pessoas... Porque uma coisa é certa, quando dói no bolso, aí a coisa muda. Enquanto a gente fica só na orientação, só na conversa, dificilmente a gente vai conseguir mudar, né, alguns comportamentos dentro dessa logística. Mas quando a gente começar, isso já tem acontecido, né? E as multas hoje elas são online. Não tem aquela coisa de, notificou, foi. Não é mais no papel. Então tenham cuidados. Eu tenho alertado alguns cidadãos, alguns têm ido lá no quartel. Eu não sabia, mas tem placa. Tem ali a placa dizendo que é proibido estacionar. E o senhor parou em fila dupla. Puxa, parou o trânsito. Ele ficou 6, 7 carros lá esperando, o senhor conversando. E tem isso, para bater papo, enquanto os outros... Eu fico irritado. Isso me irrita muito, né? Mas eu torço para que a gente possa evoluir e que Peritiba possa desfrutar de uma mobilidade e um trânsito satisfatório para todos. Obrigado e que Deus nos abençoe. Obrigada, Sargento. Gostaria de convidar a nossa advogada Marina Vilela. Boa noite. Complementando o que falaram de placas, eu acho que o que precisa ser feito é o estudo da placa. Porque o que acontece foram colocadas placas em alguns locais e, por exemplo, proibido estacionar, mas parar para desembarque você pode. As pessoas não entendem isso também. Precisa ser ressalvado isso, porque tem um comércio aqui também, aqui na Alameda, em Sampaio na principal, e às vezes, quando eu chego, não tem um local para parar, só tem um pouco mais acima. Às vezes eu preciso desembarcar alguma coisa, se está lá escrito proibido estacionar, é uma placa, proibido parar é outra. Então, assim, tem que ter esse estudo, como Wagner, desculpe, o outro colega ali falou, precisa ter, porque não é simplesmente botar uma placa e sair multando, né? Eu acredito que precisa entender o motivo daquela placa. Para os comerciantes, realmente, eu acredito que quando tinha os cones, era uma coisa mais complicada, porque não tinha opção de parar.
E, além disso, as pessoas, às vezes, tinham um cone, tinha que descer rapidamente para tirar alguma coisa do carro e colocar no seu comércio, ou fazer alguma coisa desse tipo, tirar alguém do carro que está precisando descer e não tem onde estacionar do outro lado, as pessoas estavam estacionando, tinham cone de um lado, as pessoas estacionavam do lado do cone. Então, assim, prejudicava ainda mais a situação. Então, acho que, assim, a viabilidade do estudo é necessário, do estudo do trânsito, mas também, assim, é necessário e fundamental, porque simplesmente colocar como como Mais alguém gostaria? Sim, Paty. É, peguei a cadeira, levantei, botei lá de fora para ela sentar até a polícia chegar para parar. Aí isso não tem condição, não tem condição de continuar. eu gostaria de pedir ao nosso vice, que ano passado estava na pasta, foi tentado fechar a rua, não foi? No São João passado, e teve alguma orientação proibindo, não foi assim, Jean? Boa noite a todos. Só para ela chamou a atenção nesse caso aí. Ano passado tentamos fechar, mas por incrível que pareça, os moradores pediram para abrir. Nós solicitamos para fechar e o primeiro dia foi a maior tranquilidade. Na madrugada, às 2 horas da manhã, todos os moradores, não foi só um não, foi vários moradores, pediram para tirar as correntes que estavam atrapalhando, que preferia que tivesse o acesso lá, por mais que fechar, não concordava. E nós tivemos que tirar. Fizemos esse experimento ano passado, justamente colocou a corrente ali em frente ao estádio e lá na esquina do aeroporto, justamente para aquilo ali ficar livre, porque estava travando ali ônibus, caminhão, carro, estacionando em cima do passeio, de toda forma, de todo jeito. Nós tentamos, e o que me surpreendeu foi justamente isso, você que a senhora é moradora de lá, foi que os moradores pediram para tirar. E em cima do palco mesmo, foi avisado para o coordenador ir lá e pedir para tirar as correntes junto com o policial militar. É certo. Mas só em relação a isso do ano passado, que é a BA, questão da BA, que é a BA 052, e aí pediram para abrir, e a BA já tinha autorização de fechar. Mas só abrimos somente porque os moradores pediram. Mais alguém, gente? Fred. Boa noite a todos. O quão importante é hoje aqui e quantos pontos surgiram aqui para a melhoria no nosso trânsito, como placas, né, melhorias de rua, acessibilidade, tudo isso importantíssimo, mas não podemos deixar de citar um adendo aí, até o sargento citou, o mais importante de tudo isso seria uma campanha educacional. Se o povo, se a gente orientar, educar o que se pode fazer, o que não pode, com as regras de conduta, de educação, não funciona. Eu acho que é importante tudo isso, mas o mais importante ainda é uma campanha
educacional massiva, em todos os meios, com folhetos, em escolas, reuniões, e para a gente tentar mudar de uma vez por todas tudo isso. Sem educação no trânsito, não vai ter jeito. Por tudo que a gente faça aqui, sem educação do povo, inclusive quem citou isso foi o próprio Anderson, né? O povo prefere parar na porta para não andar 100 metros. Isso é educação. Isso é resolvido com uma campanha educacional muito forte e massiva. Obrigado. Mais alguém? Sim. Acontecendo, espero que saia do papel, porque eu já tinha apresentado verbalmente esse projeto ao ex-prefeito, nós debatemos as melhorias e com certeza o município de Piritiba ia almejar, né? É simples de fato, gente. A gente não acompanha a modernidade, isso não acontece bem em outras cidades, por que não implantar aqui? Outro fato interessante, nosso trânsito hoje ninguém respeita, mas quando a gente chega ali em Jacobina, não precisa nem ter um guarda. A faixa de trânsito está ali, o pedestre encostou, todo mundo faz o quê? Mas por que para? Me digam, por que para? Não tem um sinal, nada. Qual é a logística? Porque ele sabe que tem um agente de olhando, ó, multinha, né? Sargento, com todo respeito à sua pessoa, o senhor não sabe o que é sofrer, não. Quem sofre sou eu. Vocês não têm ideia de quanto eu sou xingado. Quantas vezes eu boto o pessoal para voltar na contramão? Eu sou metade do psicólogo, gente. Eu tenho que trabalhar com o aluno, diversas situações, para ele não traumatizar, entendeu? Eu não sair do sério. É tanta coisa que está acontecendo aqui hoje. Isso aqui eu vim participar só para entender e dormir hoje feliz. E espero, presidente, faça essa força, sabe mesmo? Vocês vão ver como a cidade de Piritiba vai se transformar para bem, entendeu? E assim, Fred, não é campanha. Primeiro, quando você municipaliza o trânsito, é tudo uma questão de sensibilidade. Você vai fazer um trabalho de reorientação, porque isso aí não dificulta. Você está estacionando. Amigão, eu já te falei 3 vezes, cara, que tu não pode estacionar aqui. Aí eu vou ficar sempre nessa reorientação. Não, ó, tira a foto e já foi. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigada, meu amigo, por sua contribuição. Alguém mais? Vamos lá. Bora lá, Marinho. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, em nome do meu amigo Flávio Bença, Tiago Saldanha, eu saúdo os demais vereadores aqui presentes, meu amigo instrutor Wagner Melcart, saúdo os demais presentes. Para mim, é uma satisfação muito grande por essa iniciativa. Eu defendo muito bem a municipalização desse trânsito, como já foi destacado aqui por algumas outras pessoas. E hoje estou numa função de motorista aqui da cidade de Piritiba. Sofro bastante. Eu dirijo um carro de 16 metros e tem algumas ruas aqui que eu não passo. Vai por ali, eu nem tento, porque eu sei que está difícil dirigir aqui em Piritiba. Tem outros colegas meus aqui que estão aqui presentes também e sabe dessa dificuldade que a gente passa aqui no dia a dia. E digo o seguinte, foi falado aqui também da questão dessa alameda aqui. É difícil também passar nessa alameda, porque temos aqui um estacionamento, mas as pessoas não querem andar 50 metros. Eu venho de casa, com meu carro, deixo aqui, ó. Não importa se tem vaga ou não, eu deixo aqui no estacionamento. Vou em Jacobina,
para fazer uma compra aí, um exemplo, na Pedras e Pisos, eu deixo meu carro lá na matriz. Por quê? É uma vaga que tem lá, que é liberada, eu não pago, eu deixo lá. Aqui em Piritiba não, é diferente. Eu acho que tem que começar. A fala do sargento foi muito feliz, que disse que fica estressado e fica mesmo, sargento. Eu entendo o seu lado, porque aqui em Piritiba, sou piritibano, nasci aqui, conheço as dificuldades dessa cidade, e a gente vê que, infelizmente, só educar não vai ser preciso, não vai resolver. Acho que tem que botar a mão no bolso, porque nós brasileiros só sentimos mesmo o peso quando colocamos a mão no bolso para pagar alguma dívida ou alguma coisa que a gente fez de errado. Então, muito obrigado a cada um de vocês e vamos em frente, que acho que vai dar certo. Acho não, tenho certeza que o passo já foi dado e vamos alcançar vitórias e vamos ter um trânsito seguro. Para mim, talvez não, mas quem sabe no futuro, para outros e outros aí que vier. Muito obrigado a todos. Obrigada, Mário. Mais alguém? Sim, amiga. Claro, com certeza. Boa noite a todos. Meu nome é Josimar Oliveira, eu sou policial militar da CIP Chapada. Não sou filho de Piritiba, mas adotei Piritiba como minha cidade. E desde quando eu cheguei aqui, eu já vou começar logo por um tema polêmico. Eu sei que alguns não vai gostar. Desde quando eu cheguei aqui, que me chamou muito a atenção o quê? O uso de capacete dos motociclistas. Eu tenho prestado atenção nos últimos 3 anos, todo grande evento que vai ter na nossa cidade, 15 dias, um mês, começa a se ter bastante assalto. Eu estou falando aqui como policial. O que uma opinião que eu poderia dar? Faria um acordo Polícia Militar, Secretaria de Trânsito e a Prefeitura e ser facultado o não uso do capacete. Por quê? Não só vai inibir os marginais, porque eles serão conhecidos. Para você ter ideia, no ano passado teve um assalto aqui que foi levado 3 celulares e o assaltante estava de facão. Esse é morador da cidade. Há 2 anos atrás, foram assaltados, um arrastão aqui, que foram assaltados 10 celulares 15 dias antes do São João, para vender, para ter o dinheiro para curtir a festa. Esse ano eu já estou esperando também que vai ter. Certo? Infelizmente, como policial, era para eu combater isso. A pessoa estar sem capacete, tá errado. Mas, infelizmente, nossa cidade, pelo fato de ser pequena e ter bons eventos, infelizmente acontece isso. E essa concessão é dada em outras cidades através da prefeitura. Certo? O sargento ali também, isso me estressa muito, meu sargento. Já de muitos anos, esse combate. Outra coisa, eu percebo muito aqui na cidade, jovens não mototaxistas, mas funcionários de outras empresas pegando de uma roda, empinando moto. Isso é crime. Não é uma transgressão de trânsito, não é infração de trânsito, é um crime de trânsito. Lá em Salvador, há 3 ou 4 meses atrás, um casal morreu e o motoboy, ele simplesmente fugiu. Ele empinando de uma roda, atropelou um casal, matou na hora, caiu, levantou, pegou a moto e foi embora. É um ponto polêmico que aí cabe a senhora Mariana, o nosso vice-prefeito, nossos secretários sentar junto com a Polícia Militar, com o comandante aqui do policiamento e resolver. E eu fico à disposição para ajudar, certo? Só aqui dentro da cidade. Nossa cidade é cortada por um ABA, mas isso é só dentro da cidade, certo? Eu não tenho essa informação, certo? Mas é uma coisa que a gente pode estar procurando essa informação.
Sim. Uso de bebida alcoólica, enfim. O nosso receio da gente adotar uma medida dessa, as coisas já se tornam complicadas em termos de fila de regulação, né? Cirurgias, fratura exposta. Enfim, há 15 dias atrás, a gente teve um acidente de uma menina que foi transferida muito grave para Irecê, né? Com traumatismo craniano. Eu entendo, né, o posicionamento do senhor em relação ao assalto. A gente conversou ontem, não foi, Marcelo, em relação a isso. Mas é uma preocupação também da gente de a nossa ser corresponsabilizado por conta de facultar o uso do capacete e o número, Sei. entendeu? Mas aí, todos que forem pegos cometendo qualquer infração ou crime de trânsito, automaticamente a lei ela entra. Sim. Assim, falando em relação a não dar essa utilização, não ter essa utilização do capacete, eu entendo sua preocupação, né, como policial. Porém, a gente que representa a saúde, a gente tem um número muito grande de acidentes no município, né? E assim, acidentes graves. Então, a partir do momento que a gente permite isso, eu acredito, a gente fala gestão, né? Sim, Como sim, total. sim. Eu acredito que pode vir a ter um retorno muito negativo para a gestão de se responsabilizar pelos acidentes, né, causados durante esse período. Eu acho que poderia procurar uma outra alternativa que não colocasse a gente ficar tão exposto, Sim. Eu entendo a tão senhora. vulnerável, né? Eu entendo a senhora, por isso que eu falei, tema polêmico. Por quê? Se a senhora pegar todos esses acidentes, quantos estavam sóbrios, quantos estavam brincando com moto e quantos realmente foi um acidente inevitável. A senhora vai ver que os acidentes inevitáveis, que é o considerado acidente, é a minoria. Mas aí, nesse momento, ainda mais quando tem sede de festas, a gente não pode prever, Sim, sim. né? Prever o uso alcoólico. Podemos. Eu queria parabenizar a prefeitura, em um modo geral, com a Câmara, a iniciativa da municipalização. Isso é muito importante, certo? A questão do ordenamento. O nosso vereador Amendoim, e talvez algum outro estava aqui na gestão passada, logo quando eu cheguei aqui na cidade, eu apresentei um projeto, que nós temos uma empresa, e nós apresentamos um projeto à antiga gestão, que incluía também o ordenamento do trânsito nas grandes festas de Piritiba, para evitar aquele problema, senhora, na sua porta, certo? E que tivemos exatamente um cantor que ele desembarcou fora da cidade há 2 anos atrás, para ele conseguir chegar. Ele pegou um carro particular, que eu não sei de quem, alguém deu uma carona a ele e foi para ele conseguir chegar na área de evento. Falta de ordenamento de trânsito. Culpa da Polícia Militar? Não. Que a cidade só na festa tinha mais ou menos 60 mil pessoas. Mas foi uma falha, porque se tivesse o ordenamento do trânsito, não aconteceria isso. Que é um problema que nós estamos acontecendo nos dias de futebol. As pessoas param ali próximo e fica com essa dificuldade. Outra coisa que falou, via aqui, dia de feira, é o mesmo problema. Eu tenho uma lojinha aqui também que às vezes para eu trazer um material, ou eu paro lá em cima, ou eu tenho que fazer uma parada rápida para poder desembarcar e tirar o carro. Aí eu levo o carro para casa e venho de moto. Certo? É uma questão de ordenamento que, na minha opinião, na minha humilde opinião, seria proibido estacionar logo depois dali do posto Sertão até mais ou menos a esquina da farmácia ali em cima. Ser proibido. E os pontos de táxi ser concentrados em um único local, que só aqui nós temos 3 pontos de táxi, que também atrapalha.
Entendeu? Nós temos aqui atrás o estacionamento, temos estacionamento ali, que todos esses veículos de comerciantes, inclusive o meu, seria direcionado para um local apropriado para que essas vias, principalmente aos sábados, ficasse livre. Eu falei então da municipalização, ordenamento, veículos cadastrados. Realmente, eu tenho visto que Piritiba ela tem uma frota de veículo particular para o tamanho da cidade grande. E que as pessoas dirigem até, às vezes, abaixo da velocidade permitida, principalmente na BA. Nós temos uma BA aqui e as pessoas andam na velocidade muito baixa. Atrapalha. E realmente, tendo uma quantidade grande dessa de veículo, nas nossas vias que são apertadas, atrapalha mais ainda. Né? O ordenamento na escola. Eu tenho visto que muitos alunos, principalmente ali na BA, eles saem dali daquela escola Ideal e acabam ficando ali na beira da BA, esperando o ônibus. Por que esse ônibus não chegam logo mais cedo? No trânsito, falta de ordenamento. Só um adendo. Geralmente os ônibus escolares, eles chegam no horário de embarque dos alunos. Desembarque. Mas o embarque e desembarque. Corre o problema que tem alunos que têm aulas vagas antes e são liberadas. Realmente é um problema. É um problema. A ser questionado com relação a isso. Não só o Ideal, como o Basílio Catalá As também. outras escolas também. O Basílio Catalá também, que eu estou falando diretamente com relação aí o Paulo Renato, que são os 3 colégios que a gente tem na BA, que são os 3 colégios. O Paulo Renato no início, o Ideal na metade e o Basílio Catalá já no final, que é para poder também se questionar. Essa escola que eu estou falando mesmo ali, a Ideal, ela tem uma grande área interna. Então, por que esses alunos não ficam, após a aula, fica esperando dentro da escola o ônibus, já que o ônibus a prefeitura disponibiliza o ônibus para pegar e levar até a sua residência, em vez de eles ficarem na beira de uma BA. É muito arriscado. Entendeu? Ciclista. Realmente, nós não temos aqui na nossa cidade ciclovia, mas eu tenho visto que muitos ciclistas também não respeitam o código de trânsito que está previsto. O ciclista ele tem que ter sinalização traseira, sinalização dianteira, sinalização do capacete. Muitos se preocupam com a sapatilha bonita, de 300, 400, 500 reais, mas não se preocupam de botar uma luz traseira que custa 30 reais. Não que eu sou contra ciclista, mas também seria interessante que também fossem parados e orientados a isso aí, essa questão. Eu vejo muitos ciclistas aqui fora de Piritiba na BA, e achando que é um veículo, é um veículo de tração humana, mas acha que tem velocidade para estar andando nessas nossas BAs com curvas, e curvas muito perigosas, até para moto. Imagine para um ciclista que está sozinho, certo? Outra coisa, significado de placa. Toda placa tem seu significado, todas elas. Então, é inadmissível uma pessoa que não tem habilitação dizer que não conhece o significado das placas, principalmente as mais comuns, que é proibido parar e estacionar. Já está dizendo. Entendeu? E o estacionamento é aquele que você para e desembarca tanto o motorista e fecha o carro. Só que a placa de proibido estacionar, ela permite o desembarque, que é o tempo necessário para uma pessoa embarcar ou desembarcar. Qual é esse tempo? Quem vai dizer é a pessoa que está embarcando ou desembarcando. Um jovem desembarca em poucos segundos. Um idoso pode levar até mais de 1 minuto ou até mais de 10 minutos. Mas é o tempo necessário para ele embarcar ou desembarcar. Certo? Mais uma vez eu queria agradecer e parabenizar a prefeitura, né? E estou à disposição, certo?
Como eu falei, há 2 anos atrás eu apresentei o projeto de ordenamento para a festa. Estou à disposição com o projeto ainda. Querendo, eu posso fazer novamente a apresentação e a gente trabalhar junto para que nossa cidade possa cada vez estar melhor. Obrigado. Mais alguém gostaria de contribuir? Sim. Boa noite a todos. Primeiramente, falar daqui mesmo pode ser, não pode mais, né? Não tem problema não, né? Primeiramente, agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade. Em nome da nossa presidente Mariana, eu saúdo a todos os nossos vereadores. Em nome do meu amigo Lucas Alves, saúdo nossos secretários presentes. Em nome do nosso sargento Venâncio, todas as autoridades presentes. Nosso querido Tangerina, Anderson, saúdo a todos da plateia. Primeiramente, parabenizar a Câmara Municipal por essa iniciativa. Vimos todas as falas aqui e temos visto que o problema é um só. Essa bandeira que está se levantando agora da municipalização do nosso trânsito é o grande marco nesse começo de gestão que a Câmara, essa casa tem levantado. Eu acho que o primeiro passo está sendo dado, que é a união do Poder Legislativo com o Executivo para o nosso trânsito. E trânsito, como o nosso querido Wagner falou, é de pessoas. Cada um faz seu trânsito. É igual a Copa do Mundo, que cada um vira um treinador. Falo primeiro como comerciante, e aqui o intuito das falas, a maioria das falas, fala sempre da Alameda. Realmente, após a retirada dos cones, eu falo que como comerciante aumentou as vendas, a flexibilidade para o seu cliente. Infelizmente, a nossa cultura é essa aqui em Piritiba, mas, ao mesmo tempo, nós, comerciantes, também atrapalhamos o trânsito. Nós somos os primeiros a chegar às 8 horas e deixar os carros todos estacionados, e também impede nossos clientes. Então, a municipalização desse trânsito, eu também citei isso na última gestão, e às vezes foi um pouco de dificuldade de fazer, mas agora creio que nessa iniciativa do Poder Legislativo, com o Executivo e a sociedade civil juntos, que isso aqui era para estar cheio. Qualquer mudança que se fazer na próxima semana ou nos próximos dias, nos próximos meses, as pessoas vão reclamar, as pessoas vão criticar, mas as pessoas não se fazem presente numa audiência tão importante como essa. Isso nos faz refletir de direcionar a culpa para o Poder Legislativo, para o Poder Executivo, para os comerciantes, mas a sociedade civil tinha que estar lotado aqui. E nós lá quem é responsável está só aqui para ouvi-los. Mas o caminho que esse projeto, Mari, eu tenho certeza que nossa prefeita Leandra abraçará com certeza. O primeiro passo é o estudo de viabilidade, que nós precisamos entender qual é a melhor necessidade, qual a melhor forma de fazer. Mas mais importante que o estudo da viabilidade é a capacitação dos profissionais que vão trabalhar no trânsito. Eu acho que isso é o mais importante para que isso possa acontecer real. Não adianta o profissional ter um amigo que dá aquele jeitinho brasileiro, dá aquele jeitinho dos 10 minutos, dos 5 minutos, não vai adiantar. Então, esse projeto que está, essa discussão dessa audiência que está se formalizando aqui, que está começando o primeiro passo da municipalização do nosso trânsito, eu acredito que, além desse estudo de viabilidade, o melhor e o mais importante passo é a capacitação de quem vai trabalhar por eles, pelo trânsito. Tenho certeza que, com o estudo que os profissionais vão fazer, eu tenho certeza que Piritiba ganhará muito bem. São várias ideias, nós que convivemos dia a dia com isso, sabemos que, se perguntar a cada um, como foi falado, cada um tem uma ideia. Então, esse estudo do profissional, das viabilidades dessas vias,
Agora que vai ser asfaltada, nossa cidade vai ficar, ganhou uma malha asfáltica muito grande agora. Praticamente o nosso centro vai ser totalmente asfaltado. Então, como o sargento falou, algumas pessoas passam, não respeitam quando é o paralelo até irregular, imagine agora com a questão do asfalto. Então, a nossa união dos poderes e da sociedade, para que nós possamos, não só essa, talvez as pessoas também não souberam muito dessa audiência, mas se começa um passo e que nós possamos propagar essas ideias para que os poderes possam colocar em prática o mais rápido possível. Fui secretário durante 8 anos aí da última gestão. Deus me agraciou agora, juntamente com o povo, que está acompanhando nossa prefeita Léda como vice. E nós começamos a enxergar diferente, com um olhar diferente. E eu acho que o trânsito, primeiro, como comerciante, é necessário demais se transformar ou via única ou qualquer coisa que fale, mas feita por profissionais. Eu confio muito no estudo dos profissionais que vivem disso, que possa ver o que é melhor para a nossa cidade. E nós, como executivo e legislativos, possamos nos unir para que possamos fazer isso acontecer o mais rápido possível. A organização é o marco de qualquer gestão. Alguém falou aqui, não me lembro bem, que cuidar do trânsito, acho que foi Wagner que falou, é cuidar de gente. Então nós temos esse compromisso de cuidar do povo, de cuidar de gente e começa por esse passo. Parabenizo mais uma vez a Câmara. Que bom que quando se fala em Piritiba, nós piritibanos unidos, juntos, podemos fazer muito mais por nossa Piritiba. E isso é a nossa alegria, de ver os vereadores unidos na sua causa, de ver a sociedade unida como piritibanos, porque Piritiba merece essa união. Piritiba merece a união do Legislativo, do Executivo e da sociedade civil. Uma boa noite a todos, que nós possamos dar esse passo o mais rápido possível para que isso aconteça, como o Gustavo falou, que não fique só no papel, que nós possamos agir e agir de forma organizada e profissionalmente. Um grande abraço a todos. Registrar a presença online do ex-vereador Nivaldo Padre, que está nos assistindo hoje. Agradecer a presença do Procurador-Geral do Município, Thales Muniz. Muito bom ter você aqui. Algum colega vereador? A cara dele. Boa noite a todos. Saudar aqui os nobres colegas vereadores, em nome da minha amiga Karine, e uma satisfação ter o meu primo hoje, Amarildo, ali na plateia, como é o diretor de trânsito de Itaberaba, podendo contribuir aí com as informações. Muito bom ter você aqui. Primeiramente, eu acho que o que eu tenho para falar aqui foi um resumo de tudo que foi dito por cada um dos que já passaram na plenária, né? O problema, a gente sabe que existe, inclusive hoje, quando o Mari citou aí a questão da Casinha Feliz, por incrível que pareça, 2 pessoas hoje me sinalizaram sobre esse problema, tanto na Casinha Feliz como no IPE, onde as pessoas sinalizaram que passaram cerca de 10, 15 minutos parado em frente à escola, esperando, porque os pais, eles muitas vezes chegam mais cedo, antes dos alunos saírem da escola, e estacionam os veículos aguardando para depois, posterior, sair. Então, isso tudo acaba causando um congestionamento. E a gente vê que o que precisamos, de fato, é o processo de educação e conscientização, é o primeiro passo, a população entender o quanto é importante, né, esse ordenamento, porque isso vai influenciar na questão de qualidade de vida, vai na questão de saúde, acho que como um todo ele vai trazer diversos benefícios. Então, o primeiro passo é essa questão da conscientização. E se a gente for olhar a dinâmica hoje da nossa cidade, Piritiba, como muitos falaram, nós tivemos um aumento significativo de frota, né? Hoje nós temos diversos veículos, motos, carros que transitam pela nossa cidade. E a estrutura dela é uma estrutura de cidade de interior. As ruas, elas são ruas mais estreitas, não são ruas tão largas, e que isso acaba agravando um pouco
esse problema, né? Para chegar a uma solução de que forma que vamos viabilizar para que os veículos eles possam transitar de forma sem gerar esse congestionamento. Então, eu acho que vejo, não sou tão profissional, mas eu acredito que com o estudo, como o Jean falou ali, em um diagnóstico, por quem entende, mas eu vejo, na minha opinião, que a questão de vias únicas, que na mesma via não seja mão e contramão, mas eu acredito que seja uma das soluções, né, para os problemas, para esse problema, e que essa modificação, talvez se não der para ser em todos os dias, que seja em dias atípicos, dia de feira, num dia de festa, e que com o apoio da Guarda Municipal, que é o que a gente falou de municipalizar, vamos conseguir trazer melhor a condução desse processo. Ah, não pode ser todos os dias, vai impactar, mas quem sabe nos dias de feira que tem um fluxo maior, vamos tentar organizar para que seja dessa forma. Então, eu acredito que esse reforço e esse suporte dado pela municipalização vai ajudar bastante aí na organização. Vejo também que a questão da sinalização também é de extrema importância, a gente ter saber onde é mão, onde é contramão, para que as pessoas... muitas vezes a gente tem pessoas de fora que não sabem exatamente, mas é como Marina também falou, acho que não é só colocar placa por colocar, dizer, não, é proibido de estacionar, mas vamos ter que olhar as três vertentes. Temos que olhar a questão do comércio, temos que olhar a questão do trânsito e temos que olhar o contexto como um todo para chegar numa solução mais assertiva, né? Então, a gente precisa ter essa visão mais crítica aí para chegar em uma solução mais assertiva. E o que eu vejo aqui da parte da Praça da Feira é que, quem sabe em um futuro próximo, uma reestruturação aqui também para que os carros que fiquem estacionados na Alameda Sampaio a gente possa redistribuir por algum estacionamento, não seja no canteiro central aqui, que passa o comércio, não sei, um estudo com alguém que realmente entende, um engenheiro civil, alguém que faça um diagnóstico da cidade, dos locais onde realmente tem esse pico de trânsito, para que, de fato, a gente chegue em uma solução assertiva, tenha um diagnóstico e, de uma vez por todas, tenha uma solução aí para esse problema. Por hoje só, agradeço a participação de todos e tenham uma boa noite. Tiago, por gentileza. Boa noite a todos. Gostaria de saudar hoje os autores dessa audiência, Karine, nosso colega Amendoim e nossa presidente, que acatou de imediato a questão da audiência, mas gostaria de ressaltar e de relembrar que no passado não tão distante, o colega Cinda trouxe essa polemização, essa busca no passado, relembrado por Amendoim, acatado por Mariana e aceito por nós e convidado a toda a sociedade. A gente fica triste que o nosso povo ainda não tem o hábito de participar de audiências públicas, não tem o hábito de acompanhar os trabalhos da Câmara de Vereadores, não tem o hábito de buscar o PPA, o que significa LOAS, LDO. Então, assim, a Câmara está lotada quando se te dizer assim, vai ter uma briga amanhã, aí pode ter certeza que aqui não cabe quase ninguém, aí vai estar lotado. Então, nessa polemização, é uma cultura que a gente tem que procurar desmistificar. De antemão, gostaria de agradecer a sua presença, Melcarte, a você, Amarildo, que vieram diretamente ao nosso sargento, que aqui está contribuindo muito, dizer à população da seguinte forma, eu aprendi muito com um colega meu que passou 8 anos nessa casa, Pedro Igo, e ele usava uma palavrinha mágica chamada praticidade. Quando se levantou essa possibilidade, e eu tenho um conhecimento, um carinho, não só de hoje, por Melcarte, desde uma época que nos marcou e muito na nossa história, aprendizado, nos homens que nos tornamos, que hoje, com prazer, Léo Bagaceira, Lucinho, nosso amigo Alencar, que aqui está, sabe do que eu estou dizendo.
Eu trouxe Melcart, Lucas, com a certeza e mostrar o olhar da nossa realidade. E Deus quis que, no momento oportuno, deu tudo certo. Antes de mostrar os pontos críticos, eu mostrei a ele o progresso que Piritiba está passando. A gente vai conseguir hoje uma malha asfáltica de extensão daqui da esquina até chegar ali na ponte, que vai emendar com a estrada que a gente conseguiu de asfalto da Cigana. A gente vai estar pegando próximo da entrada, que vai passar na BA até chegar no Paulo Renato, vai estar estendendo essa malha asfáltica até a caixa d'água, a rua da caixa d'água, até na saída, vai estar descendo pela principal rua, o São Domingo, dando uma volta pela praça, passando aqui pela a Rua da Manos e a rua do outro lado do IPE. Com isso eu mostrei a ele o que temos hoje, o que a gente vai ter amanhã, e com isso o que a gente vai trazer e o que pode ser colocado em prática, porque a tendência é o que está ruim hoje, é um futuro piorar com o progresso. Como a gente fala e costuma dizer de bastidores, a gente sabe que o asfalto já tem algumas pessoas que não são tão responsáveis, já usa de maneira irresponsável. Imagine com asfalto, o tapete, como é que não vai acontecer o nosso trânsito de Piritiba? Então, o sinistro, que eu costumo falar, os acidentes, mas eu aprendi hoje no dia a dia, os sinistros que estão, não são poucos, a tendência é triplicar, quadriplicar. Então, é uma preocupação que partiu desta casa e que, com certeza, a gente, por estar líder da Câmara, a gente já passou para a prefeita, ela disse que vai tirar, Mari, e mandou até avisar, o maior número proveito dessa audiência para que a gente possa colocar em prática um futuro paralelo com o progresso que Piritiba vai estar aonde merece, como uma cidade pequena, acolhedora, mas de um coração grande, bela, como sempre, mais iluminada e com a massa asfáltica no geral. Eu hoje mostrei também que poucas cidades do interior têm um estacionamento próprio, criado aqui, para colocar e melhorar o nosso trânsito, que infelizmente só é utilizado uma parte dele nos dias de feira. Não vejo, Nasa, não discordando de você, não vejo a viabilidade de uma mão única. Por quê? Porque se a gente colocar uma mão única, aonde é que a gente vai achar outra mão para estar fazendo o trajeto inverso no nosso centro? Falo isso relacionado à feira, falo isso relacionado à subida do São Domingo, do IPE. Então, é meio complicado. Por quê? Quais são as ruas que a gente tem hoje aqui? IPE, a gente vai passar para a Rua do Fundo, a Rua São Salvador, a Rua da Palma, para poder fazer um fluxo de subida de mão. Vai ficar um pouco complicado esse estudo diretamente. É o que eu penso, não é o que realmente vai acontecer. Com isso, a gente está vendo os problemas. Piritiba hoje tem um grande pedido da população preocupante com o crescimento desordenado de motociclistas, de veículos também. A questão que o pessoal nos pede muito, redutores de velocidade. E a gente tem aqui, tinham colegas no passado que diziam, não peço porque é um crime nosso. Não, eu prefiro pedir redutor de velocidade do que ter a família que me pediu e eu neguei ter um acidente e aí depois eles me punirem. Então, a gente não tem problema com relação a isso. Imagine essa BA asfaltada no futuro, se não tem que se fazer uma redistribuição e colocar uma maior parte de redutores. Imagine nosso São Domingo, que daqui para lá a gente tem 3 escolas, 4, IPE, Cenecista e tem também lá a creche e ainda o Basílio Catalá. Como é que essa avenida vai ficar sem redutores? Então, como é que a gente vai ficar para solucionar o problema principal? E eu volto a repetir, a gente desce aqui a Manos, tem esse cruzamento aqui perigoso de Paulo da Farmácia. A gente tem a questão do trânsito, da rotatória
da casa do ex-prefeito Orlando Lima. São pontos críticos que a gente acompanhou de perto hoje. Lá de frente ao Aliança. A subida aqui da rua da antiga farmácia de Paulo do Abatedouro. Ou seja, eu tive com Wagner e graças a Deus a gente acompanhou no pico toda essa problematização que praticamente à tardezinha começa, mas pela manhã é notória. Ou seja, se a gente fizer só uma mão ou contramão, não. Eu creio que a educação, e podem ter certeza que vai partir da gente, desta casa, a mudança e o melhoramento. Porque se a gente não fizer, não colocar em prática e não acompanhar esse desenvolvimento, a gente vai estar com um aspecto de cidade grande, com a beleza de uma cidade grande e com o trânsito de uma cidade arcaica e antiga. Então, como se disse aqui, para cuidar de um trânsito, vai se cuidar de gente, eu acho que está na hora certa da gente trazer em prática. Infelizmente, no passado teve uma audiência relacionada ao trânsito, a gente viu e não progrediu, mas é um momento diferente, é um momento ímpar, é um momento que precisa ser dado um pontapé, e esse pontapé tem que ser dado a partir de hoje. E podem ter certeza que a gente, enquanto Câmara, da nossa parte, não vai faltar empenho de tirar tudo isso aqui, todo esse aprendizado do dia de hoje e colocar em prática para que a gente possa, no futuro, não tão distante, colher os frutos relacionados a isso, numa esfera muito melhor e maior. Voltando à história, Mari, só para você ter uma noção, eu estava comentando com Karine, aqui a minha rua, Sargento Venâncio, a gente desce mais pela contramão, aqui na Rua do Fundo, do que pela mão. A gente, no bom sentido, tem pessoas, autoridades também lá que descem pela contramão, e eu não vou estar falando para eu não me complicar. Porque o trânsito daquela rua é muito mais da mão descendo, Fanny, da casa da sua mãe, do que subindo pela mão certa. Precisamos fazer essa viabilidade. Por quê? Porque quem sobe por aqui, para poder ter o acesso à principal Alameda, tem que passar de frente, tem que ir lá para a escolinha Casinha Feliz, tem que passar naquele contorno de Machadinho, subir à esquerda, para sair ali na padaria de Belinha, para retornar, ou seguir reto, para sair lá de frente, ali ao Largo Basílio, ao Largozinho ali. Então, todo motorista que imagina dar essa volta, ele prefere fazer um trânsito ao contrário. Então, é isso que eu imagino, um lugar só de uma mão vai ficar problemático para você fazer a logística para chegar em outra mão. Então, é um estudo que precisa ser feito com a certeza de que o que foi feito aqui, parabenizar de novo os colegas que deram a iniciativa, a gente vai tentar colocar em prática. E dizer a vocês que não faltará empenho desta casa para que a gente possa almejar essa conquista que está próxima de nós todos, e unidos a gente vai chegar lá. Boa noite a todos. Amendoim? Sim. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de iniciar agradecendo a Deus por essa rica oportunidade de estarmos presentes. Eu que estou no meu terceiro mandato e junto com o colega Tiago, colega Cinda, tive o privilégio na minha primeira legislatura tê-lo como colega. Apresentamos essa proposta, essa audiência pública. Isso é um tema importante, até porque é responsabilidade nossa e consciência dos condutores e condutoras. Eu gostaria, já iniciando, parabenizando a minha presidente dessa casa, porque naquele primeiro momento que fiz essa solicitação, a senhora imediato acatou, junto com os demais vereadores, que é importante, até porque nesse momento, eu acho que todos aqui têm a mesma bandeira, que é melhorar o trânsito de Piritiba. Eu gostaria de saudar todos os vereadores, a vereadora Karine, saudar também diversos amigos piritibanos que estão também com debate
na TV Câmara, na pessoa da presidente do meu partido, Danila Passos. Abraço a todos os que estão aí nos acompanhando. Saudar também, na pessoa de Lucas, todos os secretários municipais. Saudar o vice-prefeito aqui presente. Saudar a Polícia Militar, na pessoa do sargento, e também do meu grande amigo de infância, Djavan. Tive o privilégio de conviver com ele na minha infância e fico feliz de reencontrar hoje fazendo um trabalho que é fundamental e, desde já, parabenizar a Polícia Militar pelo brilhante serviço prestado, não só à população peritibana, mas o povo baiano. Saudar também e agradecer a Oliveira e agradecer também aqui a Wagner. Já tive o privilégio de falar com o Wagner pelo WhatsApp. Saudar a Marildo, que é o primo do nosso vereador Nasa, e os demais presentes. E saudar, em nome da plateia, o meu grande amigo e irmão, Adelmo Matos, que é motorista que se encontra aqui, e deixar um abraço forte a cada um de vocês. E fazer um agradecimento especial. Quando se fala da população, a população fica, na verdade, nos bastidores, cobrando, mas no momento desse aqui, era importante a presença de mais pessoas, mas a qualidade é melhor do que a quantidade. E isso eu tenho na minha vida. Se as pessoas que estão aqui, pode ter certeza que representa quem ficou em casa. E eu gostaria de fazer até um agradecimento especial às 2 rádios de nosso município. Leve o meu abraço e agradecimento, o radialista Gui, que está aqui presente. Fiz questão de pedir para anunciar essa audiência pública, assim como a Rádio Diamantina FM também. Na gerência das 2 rádios, deixo aqui um abraço e agradecer mais uma vez a toda a sociedade. Eu ouvi muito bem aqui atentamente o depoimento de cada pessoa e eu acho pertinente. Precisamos, na verdade, Piritiba já é uma cidade sinalizada, graças a Deus conseguimos, junto ao governo do estado, precisa só implementar, Wagner, algumas ruas, inclusive a rua aqui da banca, sentido a Paulo da Farmácia, é contramão, e há necessidade de uma placa em outros locais também. Isso tem que fazer um estudo de viabilidade, muito importante. Na parte escolar, precisa fazer um estudo, a questão das faixas, as questões das faixas que precisa, até porque essa travessia aqui de Paulo da Farmácia, sentido a praça, eu sou meio leigo no assunto de trânsito, mas vejo que há uma necessidade de uma faixa, e é importante porque também a gente fazer a municipalização do trânsito, por conta que a Guarda Municipal, os agentes de trânsito podem estar nos ajudando. E a Polícia Militar, mais uma vez, que está aí sempre ajudando, porque é até pouco efetivo, mas faz um trabalho brilhante, não posso deixar de agradecer mais uma vez. E o meu pensamento é que o trânsito deveria ser matéria escolar. Eu acho que deveria iniciar desde pequenininho as pessoas debatendo o trânsito, porque talvez com essa educação de crianças vindo da escola diminuiria muito o número de mortes, de acidentes e de investimento que o governo tem por conta dessas imprudências que acontecem no dia a dia. E gostaria também de agradecer a gestão municipal, que está disposta a colaborar, a resolver essa situação, e é um dever nosso, é uma obrigação nossa, e agradecer à população peritibana que aqui esteve presente mais uma vez, e desejar a todos uma excelente noite. Muito obrigado. Karine. Boa noite a todos. Eu gostaria de parabenizar o meu colega Amendoim por reacender a importância dessa conversa aqui sobre o trânsito e a parabenizar você, Mari, também, por entender, né, a importância dessa conversa em um mês tão importante, o mês de maio, que a gente fala sobre a conscientização do trânsito, né? Sobre a questão da gente estar aqui, o trânsito é uma questão de cuidado com a vida também. Então, é um mês muito importante para essa discussão. Eu acredito muito, né, do tripé do trânsito que foi comentado aqui por Wagner, sobre a questão da educação, sobre a questão da engenharia e tecnologia, né? Concordo com o Fred, que fala sobre a importância, sobre
a questão da educação. Eu acredito que sem essa base, a gente não consegue construir realmente um trânsito efetivo, né? Algo que realmente possa beneficiar a população, até porque a gente tem hábitos antigos. A gente vem de uma cidade pequena e que a gente entende que existem hábitos antigos aqui que precisam ser modificados. E isso a gente tem que realmente vir pela educação. Fiquei muito feliz pelo comentário de Anderson, que trouxe para a gente a questão da acessibilidade. É uma coisa muito importante para a gente no nosso município. Eu levantei essa bandeira durante a campanha e gostaria muito de ver uma cidade mais acessível, e o que precisar de mim para essa luta, eu estou aqui disponível. Então, foi tanta coisa dita que eu acho que foram poucas pessoas realmente para um assunto tão importante, mas foi tanta coisa trazida, tanta coisa nova que abre a cabeça da gente para entender o trânsito de uma forma bem, assim, bem maior, né, do que o entendimento que eu entrei aqui. Eu saio com várias ideias e isso eu devo a vocês que estiveram presentes aqui hoje. Então, uma boa noite a todos e muito obrigada pela participação. Mais alguém gostaria de falar? Agradeço a presença de cada um de vocês que deixaram suas casas, o seu conforto, a Wagner por ter vindo, aceitado o convite, a Marildo e sua equipe, muito obrigada. Os colaboradores da prefeitura, né, Fred, Lucas, Rafa, eu acredito que hoje tiramos daqui grandes opiniões, né? O objetivo dessa audiência era esse, né? Poderia ter tido mais participação da sociedade civil? Sim, mas saíram daqui grandes ideias de qualidade para melhorarmos o trânsito. Eu aproveito e convido vocês também para a próxima sessão. Retiramos de pauta ontem um projeto de lei, né, de nossa autoria, que diz sobre a melhoria do trânsito de nossa cidade, como a gente deve fazer, né? Tem muito da questão da educação, da conscientização, mas queríamos mais outras ideias para acrescentarmos nesse projeto de lei, que irá entrar em tramitação na semana que vem. Então, convido vocês a virem à Câmara também mais vezes, para juntos discutirmos ideias para Piritiba. Muito obrigada, desejo uma boa noite a todos e tenho certeza que não ficará no papel. O nosso propósito nessa casa é buscar melhorias para Piritiba, né, cobrar por melhorias para Piritiba. E não nos faltará dedicação, trabalho e compromisso com a nossa cidade. Muito obrigada a todos.